Este que você vê é Alexandre de Moraes, vulgo cabeça, você sabe do quê. Mas por que eu estou falando dele? Por que é que o seu nome veio à pauta nesse dia de hoje? Pois é sobre este cidadão aqui, se é assim que podemos chamá-lo, que eu vou falar sobre a notícia de hoje, que veio uma bomba contra ele. É o seguinte: Estados Unidos consideram novas sanções contra o mesmo, diz jornal britânico. Vamos ter essa informação aqui direto da BBC News. O que está acontecendo? Acho que você deve estar sabendo aí que esses últimos dias ele mandou censurar, mandou fazer busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista no Maranhão, né? O que acontece aqui? O jornal britânico Financial Times, no dia de ontem, 16 de agosto de 2026, domingo, ele noticiou que o governo americano está discutindo novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, a lei com I, Alexandre de Moraes, em meio à crise diplomática entre os dois países. Abre aspas para a notícia. O governo de Donald Trump, e fecha um colchete bem grandão, considerou adotar novas medidas contra o mesmo, que já havia sido alvo de sanções no ano passado, por questões de direitos humanos, antes de a medida ser revogada. Segundo pessoas a par do assunto, publicou o Financial Times. Aí abre aqui uma aspas. A atenção de Washington sobre o magistrado pode ampliar a divergência com Brasília, capital do Brasil, em questões comerciais e políticas, lançando uma sombra sobre as próximas eleições na maior democracia da América Latina. E, Rafael, por que você está trazendo isso no seu canal, que aqui você fala sobre histórias do Ceará e também notícias do estado do Ceará? Porque, meu amigo, você não sabe o que é uma sanção não, né? A pessoa, ele estava sendo sancionado. A pessoa estando sancionada não pode usar o banco, não pode ter boleto, não pode ter nada do seu nome. E se quem emprestar o seu nome para ele, vai ser também sancionado por tabela, certo? E se qualquer banco tentar fazer medidas para pular essas medidas, os bancos também vão sofrer por tabela. Então, o que acontece? Os bancos sofrendo por tabela, como é que nós, cearenses, vamos saber de quem estamos comprando, para quem estamos comprando, enfim. É uma cadeia que ferra todo mundo, mas por conta de uma pessoa só. Olha aqui, o que acontece aqui. Moraes já havia sido sancionado pelo governo americano em julho do ano passado, 2025, para você que não está me vendo nesse vídeo de um ano depois, para em julho de 2025, pela Lei Magnitsky. Foi a primeira vez que uma autoridade brasileira foi submetida a tal punição, mas uma das mais severas disponíveis em Washington, contra estrangeiros considerados autores de graves violações de direitos humanos e prática de corrupção, certo? Tanto que tem um ministro do Supremo chinês lá, que ele só recebe se for em dinheiro vivo. E se não tiver dinheiro vivo, como é que vai receber? A punição que restringia as movimentações financeiras de Moraes e sua esposa, Viviane Bastos de Moraes, aquela que recebeu 129 milhões aí do Banco Master, isso aqui também está também na conta, do Banco Master, para poder defender o Banco Master, sendo que ela não tem uma causa por nada, que na verdade quem estava fazendo, segundo interlocuções, era o seu próprio marido. Então, foi adotada em um movimento que o governo Trump fazia críticas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativas do golpe que nunca existiu de Estado. Mas em dezembro, após uma aproximação diplomática com o governo Lula, Trump e sua esposa tiraram as sanções contra Moraes e sua esposa. O Trump tirou a sanção contra Moraes e a sua esposa, tá certo? Segundo o Financial Times, os Estados Unidos voltaram a discutir agora a situação de Moraes devido a decisões recentes em relação a um caso que descandeou um debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil, coisa que eles, americanos, eles têm maior zelo por isso. Na semana passada, agora você vai entender o que está acontecendo agora. Na semana passada, Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal contra Raimundo Cotrim,
ex-secretário de governo do Maranhão, apontado como uma das fontes do jornalista Luiz Pablo, lá do Maranhão. A medida fez parte, como uma das fontes. E você sabe que o jornalista tem o sigilo da fonte. E o que mais me deixou assim intrigado, como é que tem jornalista apoiando isso? Sabe que jornalista só vende notícias se tiver uma fonte confiável que a pessoa não se identifique. Ele pega aquela fonte, depois vai investigar, se tiver tudo correto, ele divulga a informação, seja do que for. Aí tem gente ainda comemorando isso aí. Aí ainda vem a Globo News com aquela Malu Gaspar falando, não, quando o Moraes fez democracia em 2022, agora vira para o outro lado. Ou seja, se a democracia quando tem contra a direita, a mídia fez parte de uma investigação, como eu falei, né? De uma investigação de obtenção e divulgação de informações relacionadas ao ministro Flávio Dino, também do STF, e foi tomado depois que a PF identificou que Coutrin, a partir de análise de equipamentos apreendidos anteriormente contra o jornalista. A investigação começou após Luiz Pablo publicar a reportagem sobre o uso de veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão por Dino e familiares. Ele já sendo ministro, viu? Do STF. Em março, o jornalista foi alvo de uma primeira operação quando a PF prendeu celulares, notebooks e outros dispositivos. O cara é jornalista, meu amigo. E você vê a imprensa pode isso aqui ainda. Segundo os investigadores, a análise desse material levou à identificação de Coutrin como pessoa que teria fornecido ao jornalista imagens e informações obtidas em sistemas de acesso restrito. Ah, tá bom. Com bases nessas informações, a Polícia Federal pediu a realização de novas buscas contra Coutrin. O processo recebeu parecer... Aí o que vem mais ainda invocado, a PGR, aquele despachante lá do Moraes, lá, o tal do Gunê, dá validação para isso aí. O cara rasga a Constituição, porque sabe que existe no sigilo da fonte na Constituição, que quem conseguiu, só para conferir, você me confirma aqui se estou errado não, mas eu vi relatos que quem conseguiu isso aqui foi um esquerdista daquele da coluna Prestes, que foi o Carlos Prestes, salvo engano, lá em 1908. Você está me assistindo aqui, você só dá uma confirmaçãozinha aí, que eu ouvia isso desde pequeno, certo? Não é época de colégio. Já daquela época que não doutrinar para o lado dos esquerdistas, quando a gente vai olhar depois tudo era mentira, mas tudo bem. Ele conseguiu isso aí junto para os jornalistas. Aí agora a esquerda quer barrar o jornalista, né? Pois é, o pedido recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e foi autorizado por Moraes. Ou seja, o Moraes chega assim, autoriza isso aí. Vou dar um parecer. O cara vai lá, autoriza, rasgar a Constituição. Pelo amor de Deus. Entre os materiais que poderiam ser apreendidos estão aparelhos eletrônicos e documentos. A medida provocou reação em entidades brasileiras e internacionais de defesa de... a medida provocou reação de entidades brasileiras e internacionais de defesa da liberdade de imprensa, porque a identidade da suposta fonte ocorreu a partir da análise de material retirado do jornalista. Agora estão reclamando, né? Mas quando era pro lado da direita, tá tudo bem, pode fazer à vontade. Tá certo. Para organizações como Article 19, Repórteres Sem Fronteiras e Sociedade Interamericana de Imprensa, o caso levanta questões sobre proteção constitucional e internacional das fontes jornalísticas. Então quer dizer que agora existe Constituição, quando vira para o outro lado, mas quando virava para a direita, não, isso aí pode. Uma fonte ligada ao governo Trump disse ao National Times que Moraes tem visado os apoiadores do presidente Trump. Ou seja, o Moraes está perseguindo agora o pessoal do Trump agora. Então, se lascou. Abre aspas, mesmo que queiramos um bom relacionamento com o Brasil, é óbvio que esse sujeito é um inimigo, fecha aspas, disse a fonte ao jornal. Fonte qual é? Será que o Moraes vai querer investigar também quem é essa fonte aí que disse essa informação lá para o Financial Times? Hein? O jornal afirma que não está claro, abre aspas, se ou quando, fecha aspas, uma decisão será tomada, mas que a notícia surge em um momento de escala de tensões entre Brasil e Estados Unidos, com novos tarifaços anunciados por Washington contra o Brasil no mês passado. E fora que vai vir na época de eleição, né? Isso aí pro governo Lula é horrível. Pro desgoverno Lula, melhor falando, pro Lula que
foi preso por corrupção ativa e passiva, 3 instâncias, 21 juízes o condenaram, né? Aí vem um tal de Fachin, que quem colocou ele lá no STF foi a Dilma, dá lá uma canetada e acaba com tudo. E ainda manda a Lava Jato devolver o dinheiro por ladrões que roubaram o país. Esse é o Brasil. Pode estar aí. Moraes aí pode ser de novo sancionado. E você sabe, quando a pessoa é sancionada é você, pai, mãe, filhos diretos, né? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.